sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Livro de Josué, capítulo 1, nós vamos estar lendo junto somente o versículo 8. Josué, capítulo 1, versículo 8. Vamos ler todos juntos? Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Vamos curvar a nossa cabeça e estamos orando. Senhor Deus e maravilhoso Pai, te agradecemos por este momento tão especial, Deus, a qual nós vamos estar escutando a Tua voz, vamos estar meditando numa pequena porção da Tua Santa Palavra. Pedimos a Deus para que o Teu maravilhoso Espírito venha nos conceder toda a sabedoria necessária para nós compreendermos aquilo que nós necessitamos, para que assim nós possamos crescer na Tua graça, no Teu conhecimento e sermos verdadeiras testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por este privilégio, por este tempo. A Ti seja a honra, a glória, para todos sempre. Amém. Então nós vemos neste texto que no capítulo 1 do livro de Josué, Deus está chamando Josué para estar liderando o seu povo no lugar de Moisés. E ao mesmo tempo, Deus está capacitando Josué para que o seu ministério seja eficaz. E para isso, Deus mostrou a ele a importância da lei. Deus disse a Josué: não cesses de falar deste livro da lei. Este 8º versículo vem reforçar o versículo anterior, mostrando que era de absoluta necessidade a obediência à lei. Que o principal tema do livro desde Êxodo até Josué é de observarmos a lei. A palavra da lei precisava estar na boca de Josué. Ele tinha que estar totalmente pronto para anunciar a lei do Senhor para todo o povo. Josué tinha que comunicar essa palavra para todos aqueles que estavam seguindo ele. Então, para isso, Josué também precisava meditar nesta palavra. Josué precisava ter esta palavra em seu coração, na sua mente. Ele precisava de uma meditação transformadora para que ele pudesse vir a anunciar as boas novas do Senhor àqueles que ele estava comandando. Ele estava comandando o povo de Deus para entrar na terra prometida. E Josué, ele também tinha que observar todos os aspectos da lei, tanto as suas provisões morais quanto as cerimoniais, cuidando para que o povo de Deus não esquecesse de tal observância. E nós, lendo sobre a vida de Josué, nós sabemos que ele tinha noção militares, mas ele só seria bem sucedido naquilo que Deus o havia chamado para fazer, que era conduzir o seu povo para a terra prometida, não somente porque ele tinha noções militares, mas ele seria bem sucedido somente se ele obedecesse à lei do Senhor, somente se ele fosse um homem natural, um homem espiritual. E tem um teólogo chamado John Bright, que ele escreveu o seguinte: Israel precisava pegar-se à lei por meio de lealdade, deveria falar sobre ela, meditar sobre ela, ensiná-la continuamente. Somente então essa nação poderia ter esperança de obter vitória. Então ele mostra a necessidade que Josué tinha de meditar na lei, de falar da lei, de viver como a lei pedia para ser vivido. E diante deste pano de fundo, eu gostaria de meditar com os irmãos no seguinte tema: um cristão eficaz ou a responsabilidade de um cristão. Para nós sermos um cristão eficaz, nós precisamos ser como Josué, nós precisamos anunciar a palavra. Neste versículo que nós lemos diz: não cesse de falar deste livro da lei. Deus havia comissionado a Josué a dar continuidade na condução
instrução do povo de Israel para entrar na terra prometida logo após a morte de Moisés. Para Josué ter este ministério bem sucedido, ele tinha que anunciar a lei e não deixar de falar da mesma, pois ela representava para todo o povo a vontade e o desígnio de Deus. Nós vamos ver que na época em que este livro de Josué foi escrito, Josué só tinha em mãos o Pentateuco. Ele não tinha toda a Bíblia, mas nós podemos falar que ele tinha que falar de toda a Bíblia. Era o Pentateuco que ele tinha em suas mãos. Nós vemos que em Gênesis mostra a criação de todas as coisas, a entrada do pecado, mostra Deus escolhendo o seu povo. Em Êxodo, Deus mostra o que tinha falado com Moisés. Vamos encontrar os 10 mandamentos. Vamos ver a presença de Deus conduzindo o seu povo. Vamos ver Deus provendo toda a necessidade do seu povo. Em Levítico, Deus vai mostrar como o seu povo deveria se santificar, como eles deveriam andar na presença de um Deus santo. Em Números, vemos Moisés falando de tudo aquilo que tinha acontecido. E em Deuteronômio, mostra Moisés repetindo todo o livro da lei e também mostra Josué sendo chamado por Deus. E Josué não podia deixar de falar de tudo o que Deus deixou para o seu povo, de tudo o que ele tinha feito pelo seu povo. Até o presente momento só havia o Pentateuco, mas hoje nós, a Igreja de Cristo, temos a Bíblia toda e nós não podemos deixar de falar da mesma. Assim como Josué não poderia deixar de anunciar as verdades contidas no Pentateuco, a qual ele tinha em suas mãos, nós não devemos deixar de anunciar também toda a Bíblia, a qual nós temos em nossas mãos. E assim como Josué, nós também não podemos deixar de falar de toda a Bíblia, pois a Bíblia é a palavra de Deus e aponta para Jesus, que é a boa nova para a salvação. Pois nós vemos em Romanos 1,16 que o Evangelho é o poder de Deus, é o meio poderoso que Deus usa para salvar as pessoas, para empregar a salvação das pessoas. E olhando para o capítulo 1 de Romanos, nós vemos que Paulo estava preparado para pregar em Roma, mesmo diante de tantas dificuldades que ele ali sabia que iria enfrentar. Pois temos que recordar que havia um desprezo nutrido pelo Evangelho, pelos sábios do mundo daquele tempo de Paulo. E o fato de Roma ser a sede mundial de todo o poder, então era muito difícil para Paulo estar anunciando as boas novas do nosso Senhor Jesus Cristo para aquele povo. Nós também precisamos lembrar de que toda a mensagem que era vinda da parte de César era bem recolhida por todo o povo romano. Mas Paulo estava falando que a palavra que procedia dele vinha do Senhor Jesus Cristo. A palavra que provinha dele era o Evangelho do Filho de Deus. E em sua frase de abertura, Paulo chamou de o Evangelho de Deus, como está em Romanos capítulo 1, versículo 1. Então, como o apóstolo Paulo poderia se envergonhar de tal mensagem, quando a mesma era vinda de Deus e se tratava de seu Filho, Jesus Cristo? O apóstolo Paulo via o Evangelho operando em cidades perversas, como a cidade de Corinto, como a cidade de Éfeso. Ele viu este Evangelho operando nessas cidades mas ele também viu a sua vida sendo transformada por este próprio Evangelho. Então ele cria que o Evangelho era poderoso para transformar as vidas da pessoa, de qualquer pessoa, independente de quem seja. Ele sabia que o Evangelho era poderoso para salvar a pessoa, para salvar uma cidade inteira. Por isso ele não se envergonhava do Evangelho, por isso ele dedicava tempo anunciando essa santa palavra para quem quer que seja. E nós também temos experimentado dessa transformação nas nossas vidas. Um dia nós andávamos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Um dia nós estávamos mortos. Um dia nós estávamos cheios do lamaçal do pecado. Um dia nós estávamos distante de Deus. Mas este mesmo Evangelho que salvou a Paulo, este mesmo Evangelho que salvou tantas pessoas, que transformou tantas vidas, também nos transformou e transformou a nós, porque ele
foi anunciado para nós. E hoje nós sabemos que existem muitas pessoas que estão sedentas deste mesmo Evangelho que um dia foi anunciado a nós. Nós sabemos que hoje existem pessoas que estão vivendo debaixo do lamaçal do pecado. Nós sabemos que existem pessoas que estão necessitando de Cristo, e nós não podemos nos calar, nós não podemos nos fechar no nosso mundo e achar que tudo está muito bom. Nós devemos sim assumir a nossa responsabilidade de cristãos e anunciar este Evangelho, sabendo de que Ele é poderoso, sabendo de que Ele tira a pessoa da morte, do pecado, e introduz a pessoa na justiça e na vida. Nós não podemos retroceder. É através da palavra que nós sabemos que nós fomos transportados da morte para a vida. E depois de tamanha experiência que Deus deu a nós, mostrando que Sua palavra é viva e poderosa, como está em Hebreus 4, versículo 12, nós não podemos nos calar diante disso. Nós não podemos esquecer de que um dia nós fomos escravos do pecado, de que um dia nós vivíamos totalmente um caminho diferente daquele a qual Cristo hoje nos conduz, e que ainda hoje existem muitas pessoas vivendo da mesma maneira que nós vivíamos. Nós devemos sim ser como Paulo, nós devemos sim ser como Josué e tantos outros homens. Não temos vergonha de anunciar o Evangelho, entendemos de que o Evangelho é o poder de Deus, é onde pessoas vão ser salvas, é onde pessoas vão ser transformadas, é onde Jesus Cristo há de ser glorificado. Paulo, ele se gloriava no Evangelho, ele considerava uma honra proclamá-lo, porque o Evangelho é o poderoso meio que Deus usa para a salvação de todas as pessoas, de todos aqueles que creem. O Evangelho revela a justiça de Deus. Deus salva pela mensagem do Evangelho. O Evangelho nos diz primeiro como homens e mulheres, pecadores como são, podem vir a estar com Deus. Anunciar a palavra de Deus é compromisso de todo cristão. Não temos que nos aquietar ou temer diante de situações ou circunstâncias. Temos que anunciar a Cristo ao mundo, conhecendo-o e tornando-o conhecido. Este é o primeiro ponto que eu gostaria de deixar aos irmãos, que nós necessitamos de anunciar o Evangelho. É compromisso nosso, é responsabilidade nossa anunciar a palavra do Senhor Jesus Cristo. E além de anunciarmos a palavra, para sermos um cristão eficaz, nós também devemos meditar na palavra, como foi falado para Josué: antes, medita nele dia e noite. Deus falou para Josué que além de falar da lei, ele tinha que meditar na mesma. A segunda atitude que temos que ter, sabendo que só as Escrituras é a verdade absoluta, é termos um comprometimento com aquilo que cremos. Então temos que meditar na palavra. E meditar e ruminar em latim é a mesma coisa. Então temos que pensar, refletir, cismar na palavra de Deus. A meditação deve fazer parte da vida diária de cada cristão, daqueles que professam a Cristo como o único Senhor e Salvador da vida deles. O justo ama a lei de Deus, como está em Salmo 119, 97. A lei de Deus expressa a sua vontade. Por isso, o justo deseja fazer o que Deus requer dele. O justo memoriza a lei, recita a lei e medita nela. O salmista amava a lei de Deus, porque ela era a expressão do caráter do seu Deus e Salvador. Somos exortados pela Escritura a estarmos estudando a mesma. O apóstolo João, no seu Evangelho, no capítulo 5, versículo 39, ele diz: examinar as Escrituras. Examine como se estivesse procurando um véu de prata. As Escrituras sagradas encherá a sua mente de conhecimento e o seu coração de graça. Eu gostaria de recitar o texto de John Knox, que diz assim: queridos irmãos, se vocês buscam uma vida por vir, é necessário que vocês se exercitem no livro do Senhor
Não deixe escapar ou faltar a nenhum dia algum conforto recebido da boca de Deus. Abra os seus ouvidos, e Ele falará mesmo coisas agradáveis a seus corações. Não feche os seus olhos, mas diligentemente os deixe observar qual a porção da substância deixada para você dentro do testamento de vosso Pai. Deixe que vossas línguas aprendam a louvar a graciosa bondade dEle, cuja misericórdia somente vos chamou das trevas para a luz, da morte para a vida. Isso quem disse foi o John Knox, mostrando a importância de nós estarmos meditando na palavra do Senhor, de nós estarmos aprendendo mais da palavra do Senhor. Será que nós devemos ser ignorantes quanto a este nosso dever? Em Colossenses, capítulo 3, versículo 16, a palavra do Senhor diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A nossa memória deve ser um caderno de anotação, onde a palavra do Senhor vai ser escrita. Thomas Watson, ele disse assim: ela é a harpa abençoada que expulsa a tristeza do espírito. Ouça um pouquinho dessa harpa. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. 1 Timóteo 1,5. Quão doce essa harpa das Escrituras soa! Que música celestial toca aos ouvidos de um pecador cansado, especialmente quando o dedo do Espírito de Deus toca este instrumento. Como nós carecemos de meditar nessa palavra! Como nós carecemos de conhecer mais dessa palavra. A divindade nas Escrituras, ela contém a substância e o mistério de piedade. Ela é uma rocha de diamante. Ela é a essência da nossa religião. Nós temos que gastar tempo, não gastar, pois nós não vamos estar gastando tempo, nós vamos estar ganhando tempo, aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. As Escrituras falam de fé, as Escrituras falam de autonegação de todas as graças que, como correntes de pérolas, adornam o pescoço de um cristão. Elas incitam o cristão a viver uma vida de santidade. Ela dá a visão do mundo a qual nós vivemos, e ela também nos dá a visão do mundo a qual nós estamos esperando de que é a Nova Jerusalém. Então nós temos que examinar as Escrituras. Nós temos que tornar a palavra a nossa grande conhecida, pois é ela que vai dar uma visão real daquilo de nós mesmos, é ela que vai nos dar uma visão real de Deus, é ela que vai nos dar uma visão real do mundo. Por isso nós não devemos negligenciar a meditação da palavra do Senhor. Nós temos que reservar um horário a cada dia para nós estarmos lendo esta santa palavra. Nós temos que ler esta palavra com reverência. Nós temos que pensar em cada linha que Deus está falando conosco. Nós temos que ler esta palavra com apreciação. Nós temos que saciar o nosso coração com esta palavra. Nós temos que chegar até ela para buscar fogo, como aqueles dois homens no caminho de Esaú, em Lucas capítulo 24, versículo 32, falaram: porventura não nos ardia o coração. Quando nós lemos essa palavra, ela tem que arder o nosso coração. A palavra não deve ser somente lâmpada para nós, mas ela deve ser um fogo que aquece a nossa alma, que aquece o nosso ser. Nós temos que ler a Escritura não somente como história, mas como uma carta enviada por Deus, que pode afetar os corações. Nós temos que orar para que o mesmo Espírito que capacitou homens como nós a escreverem essas palavras, nós temos que orar a Ele para que Ele venha nos assistir, para que Ele venha nos capacitar, para que Ele venha nos mostrar as coisas maravilhosas que contém na palavra do nosso Deus. Nós temos que pedir o auxílio dele, pois é somente Ele que pode nos fazer conhecer esta verdade maravilhosa, esta verdade que afeta os nossos corações, que muda o nosso viver, que transforma a nossa vida dia após dia. E nós vimos que para nós sermos um cristão eficaz, é preciso anunciar a palavra, é preciso meditar na palavra, mas também é preciso praticar a palavra. No versículo que lemos,
Diz assim: para que tenhas cuidado para fazer tudo quanto nele está escrito. As Escrituras não nos deixam dúvida do que Deus espera do homem. Tanto o Velho como o Novo Testamento revelam a sua exortação. A palavra do Senhor diz: sede santos, porque eu sou santo. Como está lá em Levítico 19:2, e também vai estar em Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. E Jesus, no Sermão do Monte, ele elevou essa exigência ao declarar em Mateus 5:48. Ele disse assim: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Ele elevou muito essa exortação. Ele está pedindo para que nós sejamos perfeitos, como perfeito é o nosso Deus celeste, como perfeito é o nosso Pai celeste. E essa conduta de vida que Deus pede para nós é a mesma que foi feita aos israelitas na ocasião da peregrinação à terra prometida. Deus não muda. Do mesma forma que Deus falou para aquele povo: sede santos, porque eu sou santo. Hoje Ele fala para a sua igreja: sede santos, porque eu sou santo. Ele exige a mesma santidade. Ele não muda, Ele nunca vai mudar. E John Stott, analisando o texto de Mateus 5:48, ele diz o seguinte: o chamado que Cristo nos faz é novo, não apenas porque é uma ordem para sermos perfeitos, mais do que santos, mas também por causa da descrição que faz do Deus que devemos imitar. Por isso, nós devemos aplicar em nossa vida diária tudo aquilo que aprendemos na Bíblia. Essa deve ser a nossa intenção. Há necessidade de vivermos o cristianismo autêntico, e não apenas de palavras, mas de gestos e de atitudes que glorificam a Deus. Temos que proclamar Jesus como nosso Senhor e Salvador, se é que realmente somos salvos. E eu quero crer, lógico, que todos aqui já tiveram um encontro com o Senhor Jesus. Então nós temos que proclamar a Ele, não somente com palavras, mas em gestos, em ações. Nós devemos anunciar a mesma, nós devemos meditar na mesma, nós devemos praticar a mesma. Em cada detalhe da nossa vida, a palavra de Deus deve ser vista. A oração sem vida é vã. Palavra sem obediência perde o seu valor. Um bispo chamado Heine, ele disse o seguinte: um santo em que coisa alguma pode ser vista, senão mundanismo ou pecado, é uma espécie de monstro que a Bíblia não aprova. Quanto mais obedecemos a palavra, nós vamos crescer em conhecimento espiritual. E ao crescer em conhecimento espiritual, nós vamos crescer em liberdade do pecado. Para os puritanos, o verdadeiro cristianismo era a diferença que faria na vida deles. Para eles, a fé cristã não deveria ser apenas professada, deveria ser vivida. Em outras palavras, um viver prático deveria ser o cerne da fé cristã. Para eles não bastava crer no Evangelho, na verdade do Evangelho. Estas tinham que ser experimentadas. Eles tanto aceitaram como rejeitaram este mundo, vendo como um lugar onde a vontade de Deus deve se prevalecer, mas também como um lugar que poderia desviá-los em sua peregrinação. Por isso a vida de todos eles era regida pela expectativa do mundo vindouro. O ideal puritano era estar no mundo, mas não ser deste mundo. Era estar no mundo, mas ser cidadão do céu. E esse também deve ser o nosso ideal. Eles dedicaram a sua vida na máxima atenção da leitura da palavra, na oração, na meditação, na introspecção individual. Os puritanos entendiam que deveriam servir tanto a Deus como a geração em que eles viviam. Eles levavam Deus a sério, eles levavam a palavra de Deus a sério, e por isso eles foram muito perseguidos.
Tem um livro chamado Santos do Mundo, do Hayek, que ele diz o seguinte: os puritanos acreditavam que toda a vida é de Deus. Isso lhes possibilitou combinar a piedade pessoal com uma visão abrangente do mundo, começando com a premissa de que a Bíblia é um confiável repositório da verdade. Os puritanos tinham uma base a partir da qual procuravam relacionar sua fé cristã a todas as áreas da vida, ao trabalho, família, casamento, educação, política, economia, sociedade. No puritanismo, uma teologia da salvação pessoal foi unida com uma vida ativa no mundo. Eles anunciavam a palavra de Deus com a própria vida. Através da vida deles, muitas outras vidas se achegaram a Deus, porque viam nele as palavras do Senhor sendo manifestas através daquilo que eles faziam. E nessa meditação nós podemos concluir que, vendo que se queremos ser um cristão eficaz, onde Cristo seja glorificado através da nossa vida, então nós precisamos praticar tudo que o Senhor pede para nós praticarmos. Nós precisamos viver a palavra 100% dela. Nós vemos que hoje a igreja tem se expandido. Isso é uma realidade. A igreja evangélica tem crescido e muito. Ela tem se expandido e muito. Mas em profundidade, acredito eu que ela não deve ter chegado ainda a 5 centímetros. Pois ela não está vivendo o que a palavra do Senhor pede para ser vivido, pede para nós vivemos. Muitos de nós estamos negligenciando a vida prática do Evangelho. E nós não devemos mais vivermos desta forma, pois muitas pregações estão sendo mortas pela impiedade do viver daquele que estão anunciando as boas novas. Logo que eles acabam de anunciar as boas novas, a pregação dele morre, porque depois que ele desce do culto, vai aí fora, a vida dele não condiz com aquilo que ele está pregando. E assim o Evangelho está sendo envergonhado. E assim Cristo está sendo envergonhado. E por isso que nós escutamos muitos hoje falando que não é bom ser cristão, pois aquilo que professamos nós não vivemos. E Leonardo Ravelin, ele disse assim: a maior vergonha dos nossos dias é que a santidade que apregoamos é anulada pela impiedade do nosso viver. Se nós realmente quisermos viver a Cristo, anunciar a Cristo, nós temos que pagar o preço. Sabemos que não é fácil, mas sabemos que quando nós fazemos aquilo que agrada ao nosso Senhor, Ele é responsável por tudo. Ele há de fazer coisas maravilhosas através de nós. Hoje nós muito ouvimos falar que é necessário de uma reforma nas igrejas, de uma reforma teológica. Eu não sou muito de acordo com isso. Hoje eu acho que é necessário de uma reforma na vida dos cristãos, na minha vida, na vida de cada um que se encontra aqui presente, na vida de cada um que faz parte da igreja visível do nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma urgente, necessária mudança de vida, de uma reforma na vida de cada um de nós. Acredito eu que nós devemos ser mais fiéis ao nosso Senhor Jesus Cristo. Acredito que nós devemos ser como Josué sempre foi, anunciar a palavra a todas as pessoas, meditar na palavra e praticar a palavra em todo o tempo, em todo lugar. Nós somos chamados para isso. Cristo não só nos chamou para nós obtermos a salvação, mas Ele nos chamou para nós sermos sal e luz neste mundo. Ele nos chamou para nós fazermos a diferença neste mundo. Ele nos chamou para que nós nos anunciemos a boa nova de Cristo e anunciemos ela com fidelidade, com amor, com perseverança. Então que Deus possa estar abençoando cada um de nós, que Deus possa nos conceder a santidade, que Deus possa nos abençoar. Amém.